Agora, nós voltaremos a falar sobre um assunto muito importante. Começamos a tratar desse tema no início do nosso programa, que é o Abril Azul. A importância é justamente de levar a informação à população sobre o autismo. E esse é um dos objetivos da campanha. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, é uma condição de desenvolvimento neurológico que é caracterizada pela dificuldade de comunicação e ou interação social. O autismo, gente, pode ser identificado ainda nos primeiros anos de vida. Algumas características, como dificuldade de interação social, dificuldade de se comunicar, hipersensibilidade sensorial, desenvolvimento motor atrasado e comportamentos repetitivos ou metódicos, podem ajudar a identificar a presença do TEA. Pais devem ficar atentos aos sinais e procurar um especialista o quanto antes. Para poder ampliar esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o neuropediatra Rodrigo Araújo, que está com a Aline Aragão. Exatamente, Lucas. Aqui comigo o Dr. Rodrigo Araújo. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao Sergipe no Ar. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os telespectadores. Um prazer, né, estar aqui falando um pouco sobre o autismo nesse Abril Azul, o nosso mês, né? E um tema tão importante, doutor Rodrigo, eu vou começar de uma forma bem didática, de uma forma bem básica, essa nossa conversa, porque apesar da gente ter falado muito em autismo nos últimos anos, ser um termo já muito presente, né, ainda se tem pouca informação, ou vamos dizer de outra forma, tem muito desconhecimento acerca do autismo. Então, de forma didática, o que é autismo? Excelente, Aline. Poucas pessoas, inclusive profissionais de saúde, nem sabem o que é autismo. Sempre associam o autismo àquela criança que anda na ponta do pé, não olha no olho, e não é isso. O autista é aquele indivíduo que tem uma dificuldade em se comunicar, uma dificuldade em interagir com os pares. Associado a isso, tem interesses restritos e comportamentos repetitivos. Vou dar um exemplo. Uma criança que fica na sala de aula só no cantinho, no recreio não sabe brincar com os outros, não quer interagir com os colegas, tem interesse só por dinossauros. Quando a gente fala sobre dinossauro, por exemplo, ela fala muito. Quando muda o assunto, ela não consegue comunicar-se adequadamente. Então, isso é o autismo. É essa dificuldade em interagir na sociedade, em expressar sua comunicação, associado a interesses restritos em certos temas e comportamentos repetitivos. Só para reforçar, o senhor utilizou o dinossauro como um exemplo, né? Porque, mas pode ser vários temas ali que ele se apega, né? Isso, letras, números, carros, é porque dinossauro é muito comum. Sim. A gente não sabe explicar por quê. A gente debate muito nos congressos, a gente vê muito homem com apego a dinossauros e mulher a letras e números. É uma coisa interessante no TEA que a gente está estudando. Agora, esse diagnóstico, o Lucas, vou chamar ele para conversa também, ele falou ali sobre nos primeiros anos de vida. Como é que é feito esse diagnóstico? Tem um momento, tem uma idade? Eu, em entrevistas, em reportagens fazendo, Lucas, acredito que você também tenha passado por isso, já ouvi falar que é 2 anos, mas outros dizem que é 3, que é 4. Quando é que realmente dá para saber que a criança é autista? Excelente. Os sinais iniciam nos primeiros meses de vida, 6, 7, 8 meses já observamos sinais do espectro. Agora a Sociedade de Neurologia Infantil orienta que o diagnóstico seja realizado em torno de 18 meses, 1 ano e meio. É a idade que a gente realmente consegue dar o diagnóstico e concretiza. Mas aqui eu queria ratificar que qualquer atraso já notado com 6, 7, 8 meses deve ser tratado independente do diagnóstico. A gente trata os atrasos, trata o que está comprometendo a funcionalidade da criança para depois pensar em diagnóstico. Lucas, chega para cá. Doutor, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. E eu queria saber também, eu acho que é importante que a gente diga para o público que está nos acompanhando, responda a seguinte questão. Qual é o profissional que está gabaritado para poder dar esse diagnóstico? Porque eu já vi e já acompanhei discussões em relação a isso também, de profissionais que dizem, esse garoto, essa garota tem autismo, e às vezes o pai coloca isso na cabeça, os pais colocam isso na cabeça, mas ficam sem ter aquele diagnóstico seguro. Qual é o profissional que pode dizer, de fato, se a pessoa tem autismo ou não? Excelente, Lucas. Veja, a gente vê muitas pessoas apontando para alguns comportamentos, principalmente em escola. Seu filho é autista, ou então porque eu tenho um sobrinho que é autista, o seu também é. Não é assim, né? Existem diversos transtornos do neurodesenvolvimento que fazem diagnóstico diferencial com autismo. Então, como é que funciona? A gente geralmente pede para essa criança, a família, traga um relatório da escola, do comportamento em escola. A gente ouve o relato da família. Se tiver uma equipe profissional que já acompanha, é bom também que traga esse relatório do psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né? E por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente na neuropediatria estuda o neurodesenvolvimento.
Então, acaba que a gente junta todas essas peças e acaba emitindo laudo se o paciente é autista ou não. Desde que preencha os critérios, né? Que tem esses sinais que eu expliquei antes e que esses sinais devem iniciar até os 3 anos de idade. Então, não existe autista que os sinais iniciaram com 10 anos. Não é autismo, é alguma outra condição. A gente tem que buscar lá na primeira infância o surgimento desses sinais. Doutor, mas então só para deixar claro, o neuropediatra então seria um profissional mais habilitado. Mas só o neuropediatra? O psiquiatra infantil também tem habilidade nessa questão do TEA. Eles estudam bastante sobre isso, é um profissional bem gabaritado também nessa área para esse diagnóstico. Psiquiatra infantil, Isso. Neuropediatra, e a gente vem para a dificuldade de profissionais né, nesse segmento aqui em nosso estado, principalmente. Exatamente. Somos muito poucos, tanto psiquiatras infantis quanto neuropediatras. As neuropediatras são 6, se eu não me engano, ou 7, e psiquiatras infantis são 3 somente. Por quê? Porque a formação é muito complexa da especialidade. Na neuropediatria, a gente tem formação no Nordeste somente em Salvador e Recife, para o Nordeste todo. Porque é uma formação muito complexa, tem outras condições que a gente também estuda e exige grandes centros. Então, qual a ideia que a gente hoje em dia está propagando? Capacitar o pediatra, o médico da atenção básica, para que observe os sinais e já inicie o tratamento, já faça a abordagem. Porque a gente sabe que quanto mais precoce for o tratamento na questão do autismo, melhores são os resultados. Porque a gente usa da plasticidade cerebral. O que é isso? A capacidade da criança aprender. Eu vou ensinar inglês para uma criança, ela vai aprender muito mais fácil que um idoso. Sim. Que a gente aprende muito mais fácil na infância. Então, capacitar as pessoas que estão na linha de frente, né, mais próximo a essas crianças, tem sido um caminho que acredito que tenha mais sucesso. Doutor, é muito comum hoje em dia a gente ouvir a frase do tipo, hoje em dia é todo mundo autista, por que tem tanto autista? Por que antes não tinha e agora tem? Tem uma explicação para isso? Aline, as pessoas falam, o autismo está na moda. Eu espero que o que saia da moda seja o preconceito, né? Que o autismo continue a gente vendo mais casos. Se nos últimos 14 anos aumentou 400% no mundo, é 400%, é muita coisa. Hoje a prevalência é de cada 36 crianças, uma está no espectro, de acordo com dados americanos. Se a gente não tivesse notando o aumento no Brasil, estaremos errados. Estaremos deixando passar diagnóstico. Então, a gente tem visto sim um aumento substancial dos casos no mundo, não é só no Brasil. E a gente tem acompanhado essa tendência. Por quê? Antigamente, as pessoas mais novas, 18, 19 anos, já tinham uma prole definida, já tinham muitos filhos. Hoje em dia a gente trabalha, estuda, faz nossa vida para depois pensar em ter filho. E a gente sabe que quando a mãe tem mais de 35 anos e o pai mais de 40, na hora que a mulher engravida, é fator de risco. A questão genética também, sabe que quando tem um familiar no espectro, pode ter outra, as chances aumentam. E, melhor que isso, a gente tem mais informação hoje em dia. Estamos falando de Abril Azul, do autismo, as pessoas estão notando mais os sinais, estão procurando auxílio, estão procurando diagnóstico. A gente refinou o diagnóstico. Antigamente as pessoas eram excluídas, não chegavam a saber o que tinha palavras pejorativas para descrevê-la, e hoje busca-se muito precoce as alterações da criança para chegar ao diagnóstico e o tratamento correto. Doutor, muito importante essa sua fala, quero agradecer a sua participação aqui, de dizer que a gente quer te trazer aqui outras vezes para debater esse e outros temas. Muito obrigada mais uma vez.